A atividade de correspondente bancário. Parte 3. Operações, produtos e serviços. Conceito de crédito. De maneira simplificada, podemos conceituar que o crédito é a troca de um valor presente por uma promessa de reembolso futuro. E por que promessa? Porque pode acontecer deste reembolso futuro não acontecer. Em tese, quando um poupador cede temporariamente parte do seu patrimônio a terceiros, existe a expectativa de receber de volta aquele valor na sua integralidade acrescido de juros, que é a premiação que ele recebe por estar emprestando aquele valor. Formas de crédito. Existem diversas formas de crédito fora da esfera bancária. Pode ser por meio de serviços prestados a terceiros ou também lojas de comércio que oferecem o crediário a seus clientes. E há também o crédito bancário, cujo conceito é o mesmo e consiste em colocar à disposição do cliente determinado valor sob a forma de empréstimo ou financiamento mediante a promessa de pagamento em data futura. Intermediação financeira. Para começarmos a entender o que é crédito, vamos entender como funciona a intermediação financeira. Existem dois agentes no polo da intermediação financeira. De um lado nós temos o poupador e do outro o tomador. O poupador é o agente que consegue economizar parte da sua renda, ou seja, é aquele que faz com que a sua renda tenha sobra. E aí com isso ele acaba tendo duas opções para fazer com esse valor que sobra. Ou ele guarda embaixo do colchão, ou ele guarda no banco e investe esse valor. Aí ele pode investir tanto na poupança quanto em operações mais arriscadas, porém mais rentáveis. E a gente, aqui no caso, a gente está focando no crédito, a gente não está focando na análise do ponto de vista de qual a melhor opção de investimento, mas só para você entender que ele tem duas opções. Ou ele guarda o dinheiro em casa, guarda embaixo do colchão, guarda na latinha de biscoito e não tem nenhum rendimento sobre esse valor, ou ele investe no mercado financeiro para que essa sobra cresça. Deixar o dinheiro parado em casa não é uma boa opção, porque nós sabemos que a inflação impacta no nosso poder de compra e obviamente que deixar o dinheiro parado sem nenhum rendimento não compensa. Ir ao mercado financeiro é a melhor opção para fazer com que não só esse dinheiro não se desvalorize, como também ele cresça. A situação da intermediação financeira, da intermediação de crédito, você vai ouvir falar muito em valor principal. O valor principal é o valor do crédito sem a sua totalidade, sem o acréscimo de juros dentro daquela operação de empréstimo, tá? Então, quando você ouvir falar valor principal, é o valor do crédito sem o acréscimo dos juros, tá? É o valor que o cliente toma emprestado, por exemplo. Já os juros correspondem ao prêmio pago pelo tomador ao poupador por aquele empréstimo. O tomador é o agente que precisa pedir recursos emprestados para financiar seus investimentos, quitar suas dívidas, enfim, resolver seus problemas financeiros, sejam eles quais forem, e até mesmo investir em seus projetos também, né? Se ele não tem para investir num projeto, ele vai tomar junto ao poupador. Apesar de pagar juros por este valor emprestado, ele entende que aquela situação de tomar este empréstimo vai resolver os seus problemas de forma imediata. Então, por aí você percebe que a gente atua muito mais na solução de um problema do que na intermediação de empréstimos necessariamente. Por isso que é importante você entender todas as necessidades do cliente quando você estiver fazendo uma operação de crédito. E aí a intermediação financeira, ela está no meio do caminho justamente para atender tanto ao tomador quanto ao poupador e fazer com que todos fiquem numa situação melhor. Ela resolve a situação do tomador que está precisando daquele crédito para resolver seja qual for o problema, ou até mesmo um desejo, por exemplo, se for o caso de uma viagem ou de comprar casa, pode ser um desejo, né? E ela também resolve a situação do poupador, que faz com que o seu dinheiro aumente. Diferença entre empréstimo e financiamento. Empréstimo bancário ou financeiro é o montante de recursos disponibilizados sem destinação específica, ou seja, eu não preciso justificar para que eu estou tomando aquele dinheiro emprestado.
Já no financiamento é quando aquele recurso tem uma destinação específica. Como, por exemplo, você vai financiar um carro, você vai financiar uma casa, você vai financiar uma máquina de costura. E aí é comum a instituição financeira pedir uma cópia do documento daquele bem que está sendo financiado, como por exemplo nota fiscal, se for uma máquina de costura, como eu mencionei. Quando o bem é de um valor maior, normalmente aquela documentação ela fica atrelada ao financiamento, que a gente chama de alienação. Então aquele bem ele fica alienado àquela financeira até o pagamento final. E aí, por exemplo, um carro, quando você adquire por financiamento, ele vai ficar alienado ao banco até você terminar de pagar aquele financiamento. Então, enquanto você não termina de pagar, ele é de propriedade de quem está cedendo aquele financiamento. E aí, dentro do financiamento, a gente tem também uma variação que é o crédito com garantia. Normalmente a gente faz o crédito com garantia ou de veículo ou de imóvel. E aí, mais ou menos, até meados de 2007, 2008, até 2009, nós tínhamos a operação de microcrédito, que era muito mais ativa. E eu cheguei até a trabalhar com essa linha de crédito, onde a gente fazia a concessão do crédito para o cliente investir no seu negócio e ele deixava algum bem como garantia. E aí ele podia deixar tanto imóvel quanto automóvel, e também em algumas operações eram aceitas que, por exemplo, o próprio bem que esse empreendedor estava investindo para o seu negócio ficasse alienado àquela operação de microcrédito. Então, por exemplo, era o caso das máquinas de costura, máquinas industriais, para o caso de alguém que estava começando uma pequena fábrica, equipamentos odontológicos para profissionais dentistas e por aí vai. Mas aí, voltando aqui então para o financiamento, a grosso modo, ele se dá por a concessão de um empréstimo com uma destinação específica e normalmente este bem ao qual é financiado ele fica atrelado, ele fica alienado até o final do pagamento. Em suma, numa operação de crédito bancário, o banco ou a instituição financeira compram uma promessa de pagamento futuro quando concedem aquele crédito. Pagar por um dinheiro que você toma emprestado é o mesmo que você pagar por um serviço de consumo qualquer, como água, luz, telefone, internet, etc. Mas, como envolve risco, os juros são um pouco maiores. De modo que se você atrasa, você paga juros. Porém, no caso do crédito, como o risco de não receber é bem maior, você acaba pagando juros um pouco maiores. E assim como uma empresa qualquer, os bancos existem com o objetivo de obter lucro. Agora, vamos entender sobre o produto crédito consignado, que é o foco dessa certificação. Mas antes, uma breve explicação sobre o crédito pessoal para que você possa ter um parâmetro. Crédito pessoal. Você viu anteriormente uma explicação sobre o que é empréstimo. Dentre essas operações de empréstimos, nós temos o crédito pessoal, que é uma linha de empréstimo bastante popular. Dentre as suas características está o fato de não precisar ter destinação específica para o dinheiro emprestado. Ele pode ser adquirido junto a bancos, financeiras, cooperativas de crédito, diretamente ou através de correspondentes bancários, eventualmente. O pagamento da proposta aprovada é feito diretamente na conta do tomador, podendo ser individual ou conjunta, desde que o tomador seja um dos titulares da conta. E ele pode ser feito também de outras formas, como cheque administrativo ou nominativo, ordem de pagamento, crédito em cartão de crédito, dentre outras. No crédito pessoal, as taxas de juros costumam ser um pouco mais elevadas do que as do crédito consignado, por exemplo, e garantias podem ser solicitadas, como avalistas ou bens, como imóveis, veículos ou equipamentos, dependendo do tipo de operação. Como você pode perceber, nesse caso, a operação, embora ela não tenha destinação específica, o fato dela agregar garantias transforma em uma operação de financiamento, mas podemos chamar também de empréstimo com garantia real. A solicitação pode ser feita via proposta e submetida à análise de crédito, ou pré-aprovadas para o caso de correntistas bancários com um histórico favorável. O pagamento das mensalidades pode ser feito por cheque,
débito em conta ou boleto bancário. Este tipo de contrato permite a amortização ou quitação antecipada com o abatimento dos juros relativos ao período. Empréstimo consignado é uma linha de crédito com pagamento indireto, cujas parcelas são deduzidas diretamente da folha de pagamento da pessoa física. O crédito consignado é mais seguro para quem está emprestando, pois a cobrança é praticamente automática e a responsabilidade é da empresa empregadora, do sindicato ou do órgão do governo. Isso possibilita que o empréstimo seja concedido inclusive para pessoas com o nome em cadastro de inadimplentes, ou, como se diz vulgarmente, para pessoas com um nome sujo. Também é vantajoso para o devedor, no sentido que diminui o trabalho de ir até a instituição financeira realizar o pagamento das parcelas, uma vez que eles são feitos de forma automática. Todos esses fatores contribuem para que o crédito consignado tenha taxas de juros muito mais baixas do que a do cheque especial, por exemplo. Além do crédito consignado público, existe também o crédito consignado privado, cuja instituição financeira, por meio de convênio firmado com a instituição privada, disponibiliza o crédito consignado para posterior desconto direto em folha de pagamento. O valor é acreditado na conta corrente, as parcelas debitadas diretamente da folha, podendo ser pagas em até 96 meses, dependendo do convênio, sem carnê ou boleto bancário. Convênios do crédito consignado público. Embora a folha de pagamento de cada convênio seja administrada por diferentes órgãos, as operações são contratadas obedecendo a regras e processos muito semelhantes. Os mais comuns são o Dataprev, que administra a folha da Previdência Social e INSS, e o CIAP-CIGEP, que administra a folha para funcionários públicos federais, ativos, afastados, inativos, pensionistas e aposentados. Convênios municipais e estaduais. Nos estados e municípios, nós também temos a folha de pagamento administrada por órgãos diversos. Alguns em convênios com seus próprios sindicatos, outros com associações, empresas terceirizadas, dentre outras. Como funciona o crédito consignado? Como eu disse, os processos são muito semelhantes, embora os convênios sejam diferentes. Porém, sendo o crédito consignado, seguem as regras da Resolução 3.954/2011 e o que muda é a questão de taxas, prazos e outras peculiaridades, mas a essência é igual. A cobrança automática fica a cargo do órgão que administra a folha. Os titulares de cargos ou benefícios de aposentadoria ou pensão poderão autorizar o órgão a proceder aos descontos referentes aos empréstimos consignados que contraem. Taxas variam em cada convênio. Para o INSS, as taxas máximas atualmente estão em 2,08% ao mês, por exemplo. Lembrando que isso pode mudar a qualquer momento, desde que o Conselho Monetário Nacional determine. As taxas contemplam todos os custos daquela operação de empréstimo, ou seja, o custo efetivo total, também conhecido como CET. Prazos. Para o convênio do INSS, o contrato não pode ultrapassar os 72 meses, sendo que a margem consignável é de 30% para empréstimo consignado, mais 5% para cartão de crédito consignado e não pode ultrapassar o limite de 9 contratos por benefício. Já para o convênio federal, o contrato pode ser parcelado em até 96 meses, podendo sofrer variação de acordo com cada convênio. Contratação. Empréstimos e cartões de crédito são operações diferentes, portanto, exigem contratos específicos. As instituições financeiras devem emitir, em até 5 dias úteis, boleto ou documento de pagamento detalhado quando o beneficiário quiser quitar antecipadamente suas operações de empréstimo ou com cartão de crédito. No crédito consignado, é vedada a contratação de crédito por telefone e também a cobrança de TAC, taxa de abertura de crédito, ou qualquer outra taxa. Também para evitar irregularidades, não é possível para os bancos fazer contrato com beneficiário de outros estados. Sendo assim, os empréstimos deverão ser obrigatoriamente contratados no estado em que o aposentado ou pensionista reside e recebe o pagamento. As instituições financeiras são obrigadas a manter a documentação comprobatória do empréstimo ou do cartão de crédito por 5 anos após a quitação do empréstimo. Como funciona o cartão de crédito consignado? O cartão de crédito consignado INSS é destinado aos aposentados ou pensionistas com benefício permanente
e aos funcionários públicos que recebem o benefício pelo SIAP, em que até 5% do benefício fica consignado para parte do pagamento da fatura do cartão de crédito. A RMC, Reserva de Margem Consignável, é o percentual que fica reservado para ser utilizado na emissão de cartão de crédito consignado e corresponde a 5% da mensalidade reajustada. Serviços que o correspondente bancário faz. Há duas formas de atuação para o correspondente bancário: negocial ou transicional. Negocial é o correspondente bancário que atua diretamente com a negociação da intermediação de crédito, e o transicional é o que realiza recebimento de contas de consumo de baixo valor e o pagamento de benefícios sociais, como é o caso das lotéricas e agências dos Correios. O correspondente bancário, por meio de contrato firmado com a instituição financeira, define os produtos e serviços que serão oferecidos. O Banco Central, por meio da Resolução 3.954/2011, autoriza a prestação de diversos serviços pelo correspondente bancário, dentre os quais destaco da sua redação: recepção e encaminhamento de propostas de abertura de contas de depósito à vista, a prazo e de poupança mantidas pela instituição contratante, realização de recebimentos, pagamentos e transferências eletrônicas visando a movimentação de contas de depósito de titularidade de clientes mantidas pela instituição contratante, recebimentos e pagamentos de qualquer natureza e outras atividades decorrentes da execução de contratos e convênios de prestação de serviços mantidos pela instituição contratante com terceiros. Execução ativa e passiva de ordens de pagamento cursadas por intermédio da instituição contratante por solicitação de clientes e usuários. Recepção e encaminhamento de propostas referentes a operações de crédito e de arrendamento mercantil de concessão da instituição contratante. Recepção e encaminhamento de propostas de operações de crédito e de arrendamento mercantil concedidas pela instituição contratante, bem como outros serviços prestados para o acompanhamento da operação. Redação dada a partir de 2 de janeiro de 2015 pela Resolução número 4.294, de 20 de dezembro de 2013. Recebimentos e pagamentos relacionados a letras de câmbio de aceite da instituição contratante. Execução de serviços de cobrança extrajudicial relativa a créditos de titularidade da instituição contratante ou de seus clientes, revogado pela Resolução número 3.959, de 31 de março de 2011. Recepção e encaminhamento de propostas de fornecimento de cartões de crédito de responsabilidade da instituição contratante e realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no artigo 9º. Pode ser incluída no contrato a prestação de serviços complementares de coleta de informações cadastrais e de documentações, bem como controle e processamento de dados. Com relação ao atendimento prestado pelo correspondente em operações de câmbio, deve ser contratualmente restrito às seguintes operações: compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheque ou cheque de viagem, bem como carga de moeda estrangeira em cartão pré-pago. Redação dada a partir de 2 de janeiro de 2012 pela Resolução 4.035, de 30 de novembro de 2011. Execução ativa ou passiva de ordem de pagamento relativa à transferência unilateral do ou para o exterior e recepção e encaminhamento de propostas de operação de câmbio. O contrato que inclua o atendimento nas operações de câmbio relacionadas deve prever as seguintes condições: limitação ao valor de $3.000 dos Estados Unidos ou seu equivalente em outras moedas por operação. Obrigatoriedade de entrega ao cliente de comprovante para cada operação de câmbio realizada, contendo a identificação das partes, a indicação da moeda estrangeira, da taxa de câmbio e dos valores em moeda estrangeira e em moeda nacional. E observância das disposições do regulamento do mercado de câmbio e capitais estrangeiros. E assim terminamos o nosso primeiro módulo sobre a atividade de correspondente bancário no país. Recomendamos fortemente que você leia a apostila e a Resolução 3.954/2011 para complementar o seu entendimento.